Eu saúdo a todos que também nos acompanham de forma online, né, ou que vê depois, né? Algumas pessoas entram depois para acompanhar pela página do Facebook. Irmão, vamos nos colocar de pé, vamos orar, pedir a Deus a sua orientação, né? Já que estamos aqui para estudar a sua palavra, eu peço ao presbítero para fazer a oração inicial. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã preciosa, manhã de domingo, dia do Senhor, e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, na tua presença, para louvar ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. E agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudar a tua palavra. E pedimos que o Senhor nos abençoe neste dia com o ensino sublime e precioso da tua palavra, e também te rogamos que recebas o nosso louvor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus, primeiramente com o hino de número 13, Contemplação. Tá, vamos lá? 1, 2, 3. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. E continuando nosso louvor, vamos cantar o hino 135. 135, mais de Cristo. Então, 1, 2, 3. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, dos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Podem sentar. Irmãos, como sempre a gente acompanha um estudo
sobre o breve catecismo de Westminster. E a gente chegou agora na pergunta de número 14. Acho que ainda tenho. Eu não tenho todas. Até que eu acho que eu vou ter que colocar mais perguntas. E termina na de número 107. Tá? Então, a gente chegou no número 14. Então, a gente viu semana passada, nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados, né? Aí, sendo deixados livre-arbítrio, caíram e do estado em que foram criados por terem pecado contra Deus. Aí agora chega uma coisa que muitas vezes as pessoas até evitam falar, porque elas não querem muitas vezes resolver. O que é o pecado? Pergunta de número 14 do breve catecismo de Westminster. O que é o pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Então vou pedir aos irmãos para abrir em 1 João 3,4, que não está ali. Está ali? Tá. É porque aqui eu botei na sequência errada. 1 João 3,4. Outro irmão abre em Tiago 2,10. Outro irmão abre em Tiago 4. Não, o que vai abrir em 2,10 passa para depois 4,17. Tá? Tá ali, ó. Tiago 2,10, 4,17. Aí, outro irmão abre em Romanos. Vai ser Romanos 3,23 e 2,15, tá? E vai falar em alto e bom som para que todos ouçam e também para que seja captado também pelo celular, né? Pronto? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Isso mesmo. 1 João, não é isso? Sim. 3,4. Quem abriu em Tiago, aí lê primeiro 2,10. Tá? Vai lá. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pronto. Por isso que a lei era difícil de ser guardada, né? E você tentava guardar toda ela, mas caía no ponto, era tipo um baralho ou um castelo de cartas, né? Ou aquele dominó, né? A gente já brincava, botava tudo em pé assim, derrubava tudo. Então quando você caía num ponto, e o 4,17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem, mas não faz, nisto está pecando. Isso. Você sabe que tem que fazer o bem, mas acaba não fazendo, até mesmo por orgulho, rancor, né? No Brasil tem muito isso, né? Da pessoa desejar que dê errado. O brasileiro é muito de desejar que dê errado, né? E acaba não querendo o sucesso do próximo, né? Eu vi uma vez a diferença entre os norte-americanos e os brasileiros, é que quando você conta um norte-americano que está pretendendo abrir um negócio, coisa e tal, eles dão maior força para que você vai dar certo. No Brasil, você conta para alguém e a pessoa começa a dizer, mas... E eu já presenciei isso, mas... Né? Ou quando você vai aconselhar alguém sobre algo que ela está fazendo, que ela poderia melhorar, ela sempre vai botar um obstáculo, né? Mas... E se acontecer isso? Mas... E se não só... Então, assim, eles sempre vai colocar... Não é que ele está querendo ajudar, mostrando que em alguns pontos precisa melhorar. Não é isso. Ele quer botar... Né? Mas também tem assim, né? Isso não é uma regra não, que tem gente que ajuda, né? Tem gente, não vai, né? Dá maior força. Então você às vezes sabe que pode fazer o bem, não faz, então você peca, né? E às vezes você pode ajudar e acaba não ajudando. E Romanos, vamos lá, Romanos 13:3 e
também 2,15. 3,23. 3:23. Tu, que te glorias na lei, desonras a lei de Deus pela transgressão da lei? E o 2,15. 2:15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Pois bem. Aí vamos lá. Algumas questões aqui, né? O que é a lei de Deus e onde se encontra? A lei de Deus são os mandamentos que Deus deu como regra de obediência do homem. A lei de Deus encontra-se escrita na palavra de Deus, embora já houvesse uma cópia dela no coração do homem, em sua inocência antes da queda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando vocês descobrem, quando é descoberto tribos totalmente isoladas, eu estou lendo um livro chamado A Marcha da Insensatez, e aí conta a história dos astecas, né? E por causa de superstições e decisões erradas do seu líder, eles tinham umas leis sobre a questão de morte, entendeu? Assim, de roubo, né? Então, assim, uma civilização que viveu, né, tantos anos ali onde hoje é o México, que não tinha contato com outras civilizações cristãs, mas nas suas leis já tinha inculcado algumas coisas que faz parte dos mandamentos, ou seja, eles sabiam que assassinar, não matará, entendeu aí? Então tem algumas coisas, quando você encontra algumas tribos, que elas têm coisas bem parecidas com os 10 mandamentos, né? E tem punição e tudo. Então, quando se fala que muitas coisas estão inculcadas, entendeu? Está no coração, até mesmo quando você chega em países, eles vão, quer queira ou não, eles podem até, a maioria desse país é ateu, mas você vai ver as leis dele bem parecidas com as leis estabelecidas por Deus. Então, mesmo que eles sejam, mas eles utilizam como parâmetro algumas leis cristãs, judaicas, entendeu? A palavra ensina que uma parte dela ainda está escrita no coração dos homens, mas em grande parte o conhecimento desta lei já está desfigurado ou apagado. Como o homem mostra falta de conformidade à lei de Deus? Mostra isso ao não praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Pois bem, aí depois ele complementa no final. Aí você pode estar sentado aí pensando: eita, e agora? Eu vou ter que ler as leis e tentar colocar em prática todas elas, né? Aí, né, Paulo vai... E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hoje nós temos a fé em Cristo Jesus. Isso significa que a gente também não deva buscar a prática? Não. Hoje não é mais para a salvação, entendeu aí? Você não vai... não, eu não vou praticar isso, porque preciso disso para ser salvo. Não, hoje o parâmetro é diferente. Tem até um livro de Solano Portela que a gente já estudou aqui, certo? A lei de Deus hoje. Então ele vai citando, a gente já estudou aqui na Escola Bíblica Dominical, todo o livro de Solano Portela. A lei de Deus hoje. Quais são os pecados incluídos na falta de conformidade à lei de Deus? Os pecados incluídos são o pecado original e aquela hostilidade natural do coração contra a lei de Deus. Todos os pecados de omissão e comissão.
Como a pessoa pode provar que a transgressão da lei é pecado? A Bíblia ensina isso em 1 João 3,4. Está ali. Não, eu botei só Tiago, não foi? Eu botei de 1 João, não. Não, ia Tiago. Pode deixar quieto. Tem João aí? Tá. É que faz tanto tempo que eu fiz isso. Acho que já tem uns 7 anos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Deus estabeleceu de como viverem, né, com Ele. E aí o ser humano vai e transgride essa lei. Então, a Bíblia ensina isso em João. Como a pessoa pode provar que a transgressão da lei é pecado? Deixa bem claro. Aquele que transgride a lei, pecou. Todas as leis mencionadas no Antigo Testamento devem ser observadas hoje? Não. Olha, preste atenção, tá? Lembra que eu falei ainda agora? E agora? Porque tem lá em Gálatas que fala, né? Que maldito aquele, tá? Aí depois Paulo vai e fala: o justo vive pela fé. Então ele pergunta: todas as leis mencionadas no Antigo Testamento, se fosse assim, você hoje não estaria aqui na escola bíblica dominical usando essas roupas, né? Pois bem, seríamos simplesmente, alguns ainda poderiam escapar, outros seriam fulminados. Fogo consumidor. Se você for ler lá nas leis, não podia misturar certos tecidos, entendeu? Então, se você tomou café da manhã e comeu determinadas coisas, também não poderia estar aqui, né? Comeu bacon. Isso é norte-americano que faz isso, né? O brasileiro não tem esse hábito, não. Mas é verdade, eles comem mesmo, viu? Café da manhã, bacon. Bacon. Não podia comer carne de porco. Uma irmã. Uma professora amiga minha veio me questionar isso uma vez. Por quê? A gente estava montando o jantar, e aí na hora lá, conversando, vai conversar bem, falando de churrasco, falou de carne de porco. Aí ela falou assim: me admira você ser evangélico e comer porco. Eu, sim. Por quê? Não, porque a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, 2, 3 vezes, e lá deixa bem claro que não pode. E sim, mas eu não sou judeu, não. Porque lá no Novo Testamento, entendeu? Quando até mesmo tem uma passagem em Atos que fala, quando desce o lençol com todo tipo de animal, ele fala: Pedro judeu, Pedro, mata e come. Aquilo foi para mostrar que na verdade não é mais como antes, e que na verdade tem outro significado. É porque Pedro só queria pregar para os judeus e não para os gentios. Mas também Jesus fala que o que contamina o homem, entendeu? Não é o que entra, mas sim o que sai da boca do homem. Ou seja, muitas vezes você pode guardar de não comer certas coisas, mas blasfema, né? Xinga, amaldiçoa a boca. Então vai contaminar, está pecando, entendeu? Então, veja como as pessoas às vezes, né, vai cobrar de você uma coisa que nem ela não entendeu. Porque se ela fosse guardar só, ela só estava falando da carne de porco, imagina. Ela, então o restante, o que foi que ela fez? Não fez. Entendeu? Então, não, nem todas as leis do Antigo Testamento devem ser observadas. A lei cerimonial não obriga mais, visto que Cristo veio em carne. Então, já imaginou? No culto à noite, a gente precisar, né? Hoje eu acho que caberia a quem? Aos diáconos. Eu não quero, não. Aos diáconos, matar o cordeiro, entendeu? Depois pegar o sangue, jogar em cima dos utensílios e tudo para purificar. Agradeça, viu? Agradeço. Tinha gente que ia desmaiar na hora. Tinha gente que ia sair chorando, o bichinho. Aí quando foi no outro dia, como um bode assado. Fala sério, né? O bichinho, rapaz. Aí depois estava lá. Então, as leis cerimoniais não são mais hoje, são diferentes, tá? E muitas das leis judiciais, por se referirem à situação da nação judaica, são deixadas de lado. Mas a lei moral
imposta como obrigação sobre toda a humanidade. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Eu chego lá. Cento e 60. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, tem algumas coisas que está escrito na lei que serve para nós hoje, sim. O não matarás. Aí Jesus ainda vai além, né? Muitas vezes você mata com palavras, né? Quando você xinga o outro, tá? Você pode matar a pessoa com palavras. É isso que às vezes eu tenho que me policiar, porque o pessoal fala que eu sou muito irônico, sarcástico, né? E às vezes é uma coisa que sai naturalmente e eu não me policio, entendeu? E aí tem uns alunos que falam assim: professor, a gente nunca sabe quando o senhor está falando verdade, se é verdade ou se é ironia. Eu digo, você tem um preparo, viu? Depois você vai percebendo aos poucos, ou nunca, né? Ou nunca. Você poderia responder, mas assim, eu acho que não mato ninguém não, né? Eu sei, né? Algumas pessoas podem achar que, né? Você poderia responder a pergunta: o que é pecado? Em palavras que eu possa usar para o ensino das minhas aulas? Poderia falhar-lhe o que afirma o Dr. William Chilton Robson: o pecado é pisar um dos mandamentos de Deus. Não é simplesmente um mal que se faz ao semelhante, mas inclui tanto a culpa como a poluição. O pecado não compreende apenas os atos exteriores, mas também os pensamentos, os afetos e as intenções do coração. Então, não se resume só a coisas que são vistas, mas até o seu íntimo também, tá? Quando você pensa sobre determinada pessoa, sobre determinada situação, quando a intenção do seu coração, se é uma coisa boa ou não. Então, o pecado é quando você pisa nos mandamentos de Deus, quando você simplesmente ignora ou não está nem aí para o que Deus estabeleceu para vivermos, né, com Ele. Vamos lá, o cristão e o pecado. Conta-se o caso interessante do menino pequeno. Olha para vocês, meninos e meninas da turma da tia Emily, Edna e Carolzinha, tá bom? E também os meus. Não são tão meninos assim, mas, né? Vamos lá. Conta-se o caso interessante do menino pequeno que ouviu a história empolgante de Golias na escola dominical. Vocês já ouviram a história de Golias? Já? Não? Ainda vai chegar lá, viu? Vai chegar. Já? Olha aí, a tia ali está dizendo que já, você não vê nesse dia. Faltou a matéria, né? O pessoal pensa que às vezes a escola bíblica dominical não é escola. É para aprender, viu? É escola, não é escola, entendeu? Você vai ter lições, tá? É para aprender. Era para ter prova também, simulado e tudo. Bem, nessas revistas vem algumas tarefas para fazer. Então, isso é as tarefas, as atividades, as provas, tá? Tem até chamado, aqui a gente deixa, assim, acho que a gente está na hora de voltar, as matrículas. Tem matrícula, sabia? E você sabia que a membresia da igreja é contada pela frequência na EBD? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela conta a membresia pela frequência da EBD. As pessoas pensam que vai contar pela frequência no culto à noite. Então, se for assim, a gente está, né, precisando melhorar, viu? Pois é. No dia seguinte, chegou a sua mãe e disse: mãe, eu sou tão alto como Golias. Naturalmente, a mãe respondeu que isso seria impossível, porque Golias era um homem gigante. Mas o menino respondeu: mãe, a Bíblia diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, e eu fiz uma régua
e eu também tenho 6 côvados e 1 palmo, e por isso sou tão alto como Golias. Assim como o menino fez sua própria régua e podia ser tão alto quanto queria, assim também muitos cristãos fazem suas próprias unidades de medida com respeito ao pecado. Recitam rapidamente o que o catecismo diz que o pecado é, mas em suas práticas parece ter uma capacidade espantosa de esquecer a definição de Deus de pecado e estabelecer seus próprios padrões de certo e errado. Muitos estudiosos da Bíblia através dos tempos têm concordado com a definição de Deus do pecado. Se encontra em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ou seja, sobre ele quem? Cristo Jesus. Ou como foi ilustrado lindamente certa vez por J. Cedar Baxter, o melhor retrato do pecado é o de uma menina pequena batendo o pé no chão e dizendo: quero o que eu quero quando eu quero. Isso vocês nunca fizeram, né? Não, que bom. As mães estão aqui, viu? É o chamado birra. Birra, né? Aí, ontem eu vi eu estava comprando um negócio, não sei o que foi, na João Pessoa, e estava um menino o tempo todo, o menino mexendo nas coisas, e o menino quer, não, foi aqui, foi ali no comércio. E aí teve uma hora que a mãe falou assim: eu vou deixar você em casa. Você errou, era para ter deixado, não agora. Eu vou deixar. Entendeu? E ele, interessante que ele dizia assim, ele olhava para um lado e olhava assim: eu quero comprar uma coisa, porque ele queria comprar. Aí começou a chorar, não saiu uma lágrima. Então até aqui, de acordo com Baxter, o melhor retrato do pecado é o de uma menina pequena, ou menino também, né? Batendo o pé no chão e dizendo: quero o que eu quero quando eu quero. Basta isso sobre as manifestações exteriores do pecado. E o lado interior negativo do pecado? O Dr. James Benjamin Green disse certa vez que os aspectos interiores e negativos do pecado muitas vezes são deixados no esquecimento e pouco discutidos. Explicou que a ausência do sentimento correto, tanto como a presença do sentimento errado, é pecado. Muitos cristãos pecam por deixar de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. O cristão é constrangido a resolver cada pensamento, palavra e ação pela direção do Espírito imediatamente à palavra de Deus. O dever do cristão é conduzir-se fiel na esfera do Espírito. Do contrário, o cristão estará pecando contra o Senhor. Isso é um padrão bem alto. Isso é andar no Espírito. Gálatas 5:16 que digo. Desculpa. É nosso único padrão de medida e encontra-se na palavra de Deus. Não muda, não se ajusta ao meio ambiente em que vive. Leva-nos a depender de Deus unicamente e assim nos impede de desviar pelo nosso próprio caminho. Romanos 8, do 1 ao 14. Aí vocês depois lêem Romanos 8, do 1 ao 14, certo? Para você ver como muitas vezes a gente quer se desviar pelo nosso próprio caminho e acaba errando, tá? Então, o pecado é andar no Espírito, é encher-se do... falei besteira agora. Pecado, certo? É pisar na lei de Deus e não andar no Espírito. Então, andar no Espírito é o correto, tá? Então, quando a gente anda no Espírito, a gente não peca.